Iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre prioridade. Por que prioridade? O que é prioridade? É aquela ordem que nós devemos obedecer para alcançar o objetivo que seja o melhor para nós, mais prático, mais fácil, sem criar dificuldades. Prioridades. Jesus só pretende uma noção. No Evangelho de Jesus, no Sermão da Montanha, ele coloca 3 prioridades para nós, nós não percebemos ela. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento? Então, a vida é mais importante do que o alimento. E às vezes nós não respeitamos isso e pelo alimento nós encurtamos a nossa vida. Comemos o que não podemos, não devemos, não respeitamos as instruções médicas e acabamos criando dificuldade para o nosso organismo. Ou mesmo que vivemos mais tempo, mas com dificuldades também. Não é o corpo mais do que as vestes? Então, às vezes nós damos mais importância em investir no que vestimos do que no corpo, que realmente tem que estar mais durável para nós. E a última grande prioridade que ele coloca para nós, essa é a maior máxima de todas essas. Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas para fazer isso nós temos que passar por várias etapas. Então essa é a última etapa. Ninguém dá salto no nosso aprendizado, mas só para ir conhecendo o que é priorizar. Dentro disso nós sempre chamamos a atenção de sabermos utilizar no nosso aprendizado como utilizar os verbos aprender, compreender, aceitar e fazer. Compreender, aceitar e fazer. O verbo aprender, nós aprendemos por repetição. O compreender por comparação. Aceitar por convicção e fazer por determinação. Cada um pede uma resposta. Só que um detalhe: nós no estágio atual estamos aprendendo o primeiro verbo para aprender. Ainda não aprendemos. Para ter uma noção sobre isso, que falam por repetição, quando Simão Pedro disse a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que errou contra mim? 7 vezes? Jesus lhe responde: não, Simão, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, repete até aprender. Nós às vezes repetimos meia dúzia de vezes e já cansamos. Já fiz demais, né? Eu não vou continuar, porque é teimosia da outra parte. Dentro disso aí, a nossa irmã já falou que foi o trabalho na transição planetária, nesse último estudo, e na verdade foi por causa dessa transição planetária que Jesus veio ao planeta. Nós estamos vivendo um momento ímpar para nós.
Só para ter uma ideia sobre isso, por que nós falamos ímpar para nós? Vamos trazer aqui alguns detalhes que são historiados para nós, mas tem coisas que ocorreram há muito tempo atrás. Por exemplo, nós quando temos algumas informações, o André Luiz, por exemplo, do livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que dos homens da caverna até os dias atuais, nós gastamos 200 mil anos viajando. Ou seja, do homem das cavernas até agora, nós gastamos 200 mil anos. Nós sabemos que o estágio no planeta, em qualquer planeta, todos eles são iguais, a diferença é o estágio que cada um se encontra. Nós passamos pelo primitivo, pelo de prova, depois provas e expiações, depois regeneração para entrar nos felizes. Essa é uma sequência. E nós estamos aproximando justamente disso, do regeneração, que é um estágio que nos prepara para passar para um estágio superior, que é o de muitos felizes. Só que 200 mil anos e nós estamos em provas e expiações. Como é que nós podemos definir quanto tempo gastou em um, quanto tempo gastou no outro? No livro Libertação, o ministro Flacos diz o seguinte: como a humanidade estão raciocinando há 40 mil anos. É aí que nós temos que estar atentos no que nós lemos. Se André Luiz diz que nós estamos há 200 mil anos viajando do homem das cavernas até aqui agora, o ministro Flávio diz que nós já estamos raciocinando há 40 mil anos. Com o raciocínio é que começam as nossas provas. Então é só fazer uma conta. 200 menos 40 dá quanto? 160. Então nós passamos 160 mil anos no período de primitivo e entramos nas provas há 40 mil anos. Só que ocorre o seguinte, é aí que vem o detalhe que nós vamos chamar a atenção. Os planetas obedecem a mesma estrutura de trabalho, as mesmas providências que serem tomadas. No livro Universo e Vida do Áureo, ele diz para nós o seguinte, que em Sírios, quando o planeta de Sírios estava passando para um período de regeneração, havia ali uma humanidade que estava com o seu comportamento dificultando a marcha daquele povo. Então eles foram recolhidos e transferidos para a Capela. Em Capela, eles se associaram àquele mundo que estava entrando no período de prova. Olha só a sequência, é uma prova. Os mundos são solidários entre si. Então saíram de Sírios, que estava terminando o período de provas, foram para a Capela, que estava iniciando o período de provas. E ali, o que eles fizeram? Alguns se redimiram, cumpriram as etapas deles, retornaram ao mundo de Sírios, e outros que continuaram colaborando naquele mundo, no trabalho com os semelhantes, mas alguns mais rebeldes se associaram com seus afins e criaram dificuldades imensas no planeta. Foram esses que foram selecionados e, por direção dos cosmos, foram enviados para o planeta Terra. Aí que nós temos os hélices lá da Capela. Chegaram aqui mais ou menos nesse período, quando o nosso planeta estava entrando no período de provas, e Jesus nos recebeu. Só para ter ideia, nós vamos colocar esse posto aí, como é que está dito. Quer dizer, nós falamos no livro, e só para entender como é que está colocado para nós. Às vezes o entendimento pode ser, por isso nós falamos, a compreensão é realmente a associação de ideias que tem uma sequência, né? Em Sírio diz o seguinte, o nosso áudio: quando os sírios atingiu a posição de sistema de ordem regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a Capela, que era na ocasião um sistema de mundo de provas e expiações. Está claro aí, não está não? Está bem claro, está começando. Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de tresloucados seguidores de suas incontinências. Esses os espíritos que, indesejáveis em Capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de órbita e regeneração, foram banidos para a terra, onde a magnanimidade do Cristo os recebeu e amparou. Ou seja, é uma transição, por isso chama de mundo transitório. A transição acontece, agora para onde e por quê? Quando Jesus os recebe, ele vê como eles chegaram aqui. Repara bem o detalhe: como Jesus está tendo a sua população aqui, entrando no período de provas, ainda são muito ignorantes. Esses espíritos aqui já passaram muitos em Sírios, muitos em Capela, quer dizer, tiveram aprendizado, mas não mudaram. Quer dizer, o aprendizado não muda, quem muda são as nossas atitudes.
E aí nós vemos aquela máxima que Jesus coloca para nós: a cada um segundo as suas próprias obras. Nós aprendemos que o Espírito não retrocede, não é isso? Realmente nós não retrocedemos não, mas mudamos posição inferior. A posição nossa é que muda. Nós não continuamos mesmo, tanto é que continuam rebelde. Eles não mudaram, mas não tem a mesma posição. Por isso Jesus diz: mais será dado a quem mais tem, mas aquele que pensa que tem, até o que pensa que tem será tirado. É aí que você começa a entender os ensinos de Jesus. Quem chama a atenção nossa sobre isso é Dr. Bezerra de Menezes. No livro Garimpeiros do Além, ele diz, tem uma frase que nós gostamos de repetir sempre, que ele diz o seguinte: estudando-se o Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Se estudar o Evangelho, tem lá a explicação para nós, todas, sem exceção. E vamos ver aqui, quando Jesus recebe esse grupo aqui, Jesus está tendo um grupo aqui, na verdade ele é primitivo, ainda não se, porque nós temos dois tipos de comportamento, na essência: características e tendências. Qual é a diferença de um para o outro? Por sermos divinos, a nossa característica é tudo aquilo que nós fazemos dentro da que a lei recomenda. Isso é característica do ser divino. Mas como nós temos liberdade, nós temos tendência de não obedecer. Não sei se já repararam isso. Obedecer é o mais difícil, um dos componentes mais difíceis que nós temos. Recebe instrução, às vezes até acha que não, está certo, mas não vou fazer. Por que eu não vou fazer? É pela maneira como me falou. Gente, aí a gente vê como é que nós às vezes somos contra nós mesmos, que não aprendemos a obedecer. Quem diz isso para nós chamar atenção é Lísias. Lísias, no nosso lar, ele disse: nós começamos a nos libertar quando aprendemos a obedecer. E Jesus, no Sermão do Monte, vai mais longe. Ele coloca essa informação para nós, dizendo o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Quem quer obedecer, não é fazer a vontade? É isso aí, obedecer. Está bem claro. Mas nós às vezes nos iludimos fazendo da nossa maneira. Isso é tendência nossa. É só analisar dentro de nós. Nós falamos para encarnados e desencarnados, sempre. Porque os encarnados, eles são trazidos, que chegam do outro lado, eles não sabem por que estão sofrendo. De certa maneira, achou que fez tudo certinho. Mas uma coisa é certa: se estiver sofrendo, alguma coisa está errada. Mas se estiver assistindo, está tendo oportunidade de corrigir os seus erros, que alguns nem essa chance têm ainda. Então é sempre uma oportunidade que se oferece a todos nós. E nosso trabalho, às vezes, a gente também traz essa informação àqueles que nunca assistiram a reunião doutrinária. E são muitos, aos milhares que tem, normalmente, que nunca viram uma reunião doutrinária, nem conhecem a nossa doutrina. Nós chegamos a ser 0,5% da população mundial. E nem todos os espíritos estudam com afinco saber essa sequência. Imagino que não são. Nem conhecimento tem. E desencarnam também, como todos desencarnam. Então, nesse aspecto, vamos ver Jesus recebendo eles aqui. Emmanuel que diz para nós, né? Ele diz o seguinte: foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e justiça aquela turma de seres sofredores e infelizes, abençoou-lhe as lágrimas e prometendo-lhe a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Olha só, Jesus recebeu ele, viu a situação que eles chegaram, abençoou todos, sabia que eles traziam um conhecimento que os que estavam aqui não tinham, e eles iriam até para sobreviver e liderar esse grupo. Eles tinham que realmente se infiltrar no meio e, na verdade, o que? Usar os seus conhecimentos para doutrinar, ou disciplinar, ou educar aqueles que estavam em maioria ao lado deles. E eles tinham essa possibilidade, essa condição. Então, nesse aspecto aí, vê que é uma coisa de utilizar aquele para um lugar não serve, mas é útil em outro lugar. Nada é imprestável na obra divina. Para nós termos a ideia sobre isso, quem lê o Evangelho, muitas das vezes Jesus chamava os seus discípulos e dizia: ide e pregai o Evangelho e não entreis nas aldeias. Ide primeiramente nas ovelhas desgarradas de Israel, que era aqueles remanescentes que ele recebeu aqui, que estavam entre os israelitas, porque ele prometeu a eles vir e trazer mensagem para eles. Então essa mensagem tem chegado para nós continuamente, nunca faltou, sempre chegou para nós. E o Emmanuel complementa aqui: aquelas almas aflitas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Nós temos que usar o raciocínio para compreender.
que acontece? Nós usamos esse corpo. Quantas vezes nós reclamamos do nosso corpo? Não reclamamos? Poderia ser melhor, mas né, a gente não tem menos problema com ele. Imagina, nesse corpo aqui, vai para um planeta que mais ou menos é 35 mil anos inferior a esse estágio aqui agora, e entra num corpo de primata que não tem outro, e faz o desenvolvimento da célula daqueles elementos que estão ali, vai aproveitar o que tem. Quando está em dificuldade, aproveita o que tem em qualquer circunstância, assim que ocorre. Se cair no céu, vai aproveitar o quê? Reclamar que não tem fogão, não tem chuveiro para tomar? Não, é o que tiver ali para usar. É assim que funciona para todos nós. É um exemplo que nós temos que enxergar. E essa situação desenvolve, né? E são dirigidas por eles. E ele continua dizendo aqui, o Emmanuel: grande percentagem daqueles espíritos primitivos descendentes de primário. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puder voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos, ou seja, teimosia. São três coisas que nós temos que evitar ter conosco, nossa educação. Já vê, nós agimos sem pensar: revolta, desespero e remorso. Revolta, desespero e remorso. Porque quem é do pouco é no muito, disse Jesus. Não, eu só me revolto. Quantas vezes se revolta e depois se arrepende? Não, mas Jesus sabe do meu coração. Gente, ele sabe. Mas tem que saber que o erro somos nós. A nossa consciência que nos educar. Ele trouxe para nós um princípio doutrinário que nós temos que aprender a seguir. A cada um segundo as suas próprias obras. Não passará o céu e a terra sem que tudo que esteja na lei seja cumprido, desde um J ou um tio. E ele também diz: e eu não posso mudar a lei. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Para nós chegarmos nesse momento que nós estamos aqui presente, ele colocou certas informações para os seus discípulos. Algumas informações diretas, simbolizadas, outras através de parábolas. Nesse caso aí, no capítulo 24 de Mateus, ele sai para sair do templo de Jerusalém, começa a caminhar, e os discípulos perguntam a ele: mestre, qual será a tua vinda ao mundo e o fim do mundo? Por isso que tem todo falando no fim do mundo. Ouvireis falar de guerras e de rumor de guerra. Não é o fim, não é o fim ainda. É necessário que se aconteça. É povo contra povo, nação contra nação. É necessário que assim seja, mas não será o fim. E ele vai desenvolvendo, fala de Noé. Noé falou sobre o dilúvio, ninguém levou a sério. Até que o dilúvio veio e levou a todos. Então, Noé, que é um personagem, se discute se existiu ou não. Jesus disse que ele veio e trouxe a mensagem para nós. Quer dizer, então realmente é um personagem que nós temos que aceitar, real, trazendo mensagem para avisar a humanidade. Nunca nós ficamos sem avisos. Por quê? Jesus quer que realmente nós tenhamos a chance de que ele sonha: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É a ideia dele, que Jesus tem um objetivo. Em João ele coloca esse objetivo para nós, e nós começamos a entender a preocupação dele. Ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é de que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas que o ressuscite no último dia. O que é isso, ressuscitar no último dia? Ele falou isso para os saduceus. Quando nós chegamos no último estágio da última encarnação e nos transformamos de seres humanos, espíritos, em anjos. Quando os saduceus colocou para ele aquela condição de 7 irmãos e uma mulher. De quem ela será esposa quando na ressurreição? Errais, não compreendem a escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. São como os anjos do céu. Jesus ele coloca isso. Então, bem, a última é a libertação que ele coloca aqui para nós. E a preocupação dele, o que acontece? Hoje, 2000 anos passados, as pessoas não aceitam essas situações. No capítulo 24 que nós mencionamos, no versículo 21, aí ele coloca um versículo que é uma tranquilidade para nós, ou pelo menos para alguns. Haverá uma tribulação tão grande
como nunca houve desde da formação desse planeta até agora, e nem jamais haverá, é uma vez só que vai acontecer. E aí nós entendemos, não haver retrocesso. Vamos raciocinar com essa informação que Jesus traz. Haverá uma tribulação tão grande, como nunca houve desde a formação do planeta até agora, nem jamais haverá. Então, se vai ser é a seleção que vai fazer. Agora é o seguinte, é uma sentença divina, quem realmente não puder continuar, vai se afastar. Tem uma bem-aventurança, Jesus coloca bem claro para nós, uma condição para ficar aqui, quando ele diz, bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Esses vão ficar na terra. Os mansos, os calmos, o que sabe suportar às vezes as perseguições. Quantas vezes, isso eu não tolero. Já ouviram isso? Isso eu não suporto. Assim, calma, nós estamos aqui nós estamos em prova. Tudo é prova para nós. Nós temos que aprender a lidar com a facilidade e com a dificuldade, com todas elas. Então, nesse aspecto, repara bem um detalhe. Só para raciocinar que é só uma prova que nós vamos ter, só uma. Imagine o Enem. É o Enem que eu vou entrar nele, não é isso? Passa ou não passa? Não, todos vão ser perfeitos. Todos vão ser perfeitos. Isso é uma tranquilidade para nós. Todos que estão sendo exercidos do Espírito, todos se tornarão perfeitos. Ora, se nós tivermos 3 informações básicas sequenciadas, 116, 117, 118. Na 116 diz que todos se tornarão perfeitos. Na 117 diz que somos nós que construímos a nossa perfeição. E na 118 diz que nós não retrocedemos. Ora, se eu tenho certeza disso, eu vou confiar então em quem está me dizendo como eu tenho que me comportar. Se eu passar nessa prova, não vou ter prova mais nenhuma, acabou, não tem mais. Mas se eu não passar, eu vou ter que ir para outro planeta, fica lá talvez 10, tem umas aqui que não voltaram para a capela também mais. Está aqui ainda no nosso planeta, de acordo com Emmanuel. Ou seja, 35 mil anos perdidos, a gente não aguenta um ano de dificuldade. Nós estamos com 2 anos de pandemia aí que não está tanta dificuldade assim, pandemia voltar, eu não suporto mais. E já mais evoluída, hein? Com mais conhecimento. É nisso que nós temos que parar a analisar como é que as coisas estão realmente alinhadas. Então, nesse aspecto, vou trabalhar para mudar o meu comportamento. Só o meu não, tentar mudar também aqueles que são pares nossos. Por exemplo, quantas pessoas não têm planos espirituais encarnadas sem conhecimento dessas leis, dessas informações? Só para ter uma noção sobre isso, os nossos irmãos nas ordens de Luiz dizem o seguinte: há milhões de seres que há mais de 10 mil anos não saem da crosta planetária. Milhões de seres que não saem da crosta planetária, nascem e morrem como árvore nos mesmos lugares, nem sabem que tem plano espiritual. Nós sabemos disso, não podemos vangloriar de saber e não fazer nada. Há 3 obstáculos na nossa caminhada, nós temos que entender quais são. Aquele que não sabe e não quer aprender, aquele que aprende e não quer ensinar, e o que ensina e não quer praticar. São 3 obstáculos que nós temos. Aquele que não sabe e não quer aprender, o que aprende e não quer passar. Eu não vou falar, não, assim, eu sempre estudei, então estuda quem eu estudo. Assim me fala, não, é passar adiante. Jesus que sabe tudo trouxe para nós a informação. Então, nesse aspecto, a gente vai divulgando as informações. Quando nós começamos a trabalhar dessa forma, assim, eu vou me fazer um esforço para passar essa prova. É só que quem estudou no meu tempo era primário que tinha, depois vinha aqueles anos diferentes, admissão, tinha até admissão na minha época, para ter uma noção. A gente só estudava na véspera da prova. É a mania de deixar para a última hora. Não, a professora, quem vai cair? Olha, vai cair tudo. Não, né? Só já deu no primeiro. Não, tem que cair tudo. É prova. Não, mas queria escolher o que a gente soubesse. Dá para explicar que vai cair na prova? Não, vai dizer, tem que estudar tudo. E assim são as lições também. Então, nesse aspecto aí, Jesus nos conhecendo a morosidade de resposta, ele tem uma parábola, inclusive, eu até não tinha colocado aqui, mas vamos chamar a atenção para nós que ela é importantíssima, a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Jesus conta toda a nossa história. E diz que um pai tinha 2 filhos. O mais jovem
pediu a parte dele porque queria sair perto do pai, não é isso? Vou resumir, todo mundo conhece. Alguém não conhece aqui a palavra do filho pródigo? Não, todos conhecem, né? Sair de perto do pai. O pai deu e ele saiu. E foi para uma terra distante. Esses dois filhos aí destacaram lá, porque Jesus disse que iria mandar para nós um consolador, que iria lançar luzes sobre tudo que ele havia ensinado. Olha, se Jesus disse que o Consolador irá lançar luz sobre tudo que ele ensinou, é porque ele mesmo disse: muito mais vos poderia dizer, falando para os seus discípulos, né? Muito mais vos poderia dizer lá no Sermão do Cenáculo, mas vós não entenderíeis. Volta ao meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que irá lançar luz sobre tudo que vos tem ensinado. Ou seja, para entender, associando a doutrina espírita com a recomendação do Dr. Bezerra de estudando o Evangelho com atenção, nós recebemos assistência para poder entender as coisas. Quem chama atenção sobre isso é o nosso irmão Leão Denis. Muitas vezes nós lemos muito, lemos demais e meditamos pouco. É melhor ler menos e meditar mais, porque em torno do leitor tem sempre alguém disposto a orientar. É o nosso amigo espiritual, ele tem que ter alguma coisa para trabalhar em nós. Nós às vezes passamos para eles as nossas obrigações. Infelizmente, alguns de nós, até nos pedidos sistemáticos que fazemos, nós tratamos os servidores de Jesus como serviçais nossos. É só reparar, pede de tudo, tudo, e ainda manda os outros também pedir, e pede pelos outros, e às vezes a pessoa que pede não pede para ele, só manda os outros pedir. Perceberam isso? E nós continuamos em pedido. Gente, o pedido demonstra humildade, mas às vezes também é acomodação, comodismo. A gente tem que saber como pedir. Até agora, de Jesus, não, nada pedisse em meu nome. Então, nesse aspecto, nós temos que aprender a saber que tem uma direção no nosso planeta e que obedece rigorosamente uma lei. Claro que, quando eu falo rigorosamente, ele não pode derrogar essa lei. Nesse aspecto aí, no filho pródigo, o que acontece? Aquele filho pródigo, ele perde tudo e depois, sem poder sobreviver, deve a ele o quê? Um trabalho para dar comida para os porcos. Aí que ele viu, começou a raciocinar, dava comida para os pobres, e ele chegou ao seguinte raciocínio: é Jesus que está contando, só estou reproduzindo o que ele disse, não é o filho pródigo que está falando, não, é Jesus que está dizendo. Ele diz: os serviçais do meu pai têm melhor vida do que eu, eles lá têm pão e abundância, aqui nem comida dos porcos me dão. E aí Jesus, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E chegando diante dele, eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí a prioridade dele agora, eu vou levantar e vou seguir. Essa é a prioridade dele agora. Quando chegou no fundo do poço, ele se levantou. Deu para entender isso? Não? Se levantou. E o pai não veio buscar, não, ficou esperando por ele. E veja bem, ele diz: os serviçais do meu pai. Não é todo mundo filho de Deus, não. Filho de Deus é estágio também. E nós todos aqui somos filhos de Deus, mas lá era um rebelde também, mesmo para cá na condição de filho de Deus. Porque ele era filho, veio para cá, era filho. Jesus está contando a parábola, ele saiu como filho, só filho de rebelde. Isso aí na 124 do Livro dos Espíritos. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, que é espírito que desde o princípio segue o caminho do mal absoluto. Deve haver uma quantidade intermediária, não? Sim, mas aí no caso não é nem espírito, é um princípio inteligente que desde o começo segue o caminho do bem absoluto, e outro que segue o caminho do mal absoluto. O que segue o caminho do bem absoluto, esse aí chega na condição de elevação, como está na questão 235, na condição de eleito. Ele é o eleito. Nós que passamos pela reencarnação, o título nosso é redimido. Essa é a diferença só do título. É só para saber, você fez curso direto ou você fez cursinho? Fizemos cursinho, estou fazendo cursinho aqui nesse planeta. 4 bilhões de anos aqui, aprendendo. E uma coisa que nós devemos agradecer todo dia, além de sequência: não sentimos tanto tempo nas nossas costas, de longe de nós. E nas parábolas, Jesus colocou para nós justamente isso. Ele volta, e quando ele chega, bem, eu coloquei que um veio, outro não veio, mas está na palavra que Jesus contou. Quando o filho chega lá, o pai fica feliz, abraça ele, manda matar um novilho e um gordo para dar uma festa. O filho mais velho que estava no campo, chegando em casa, vendo aquela festa toda, aí Jesus contando, ele pergunta: que festa é essa? Há um serviçal, olha só como ele pergunta: que festa é essa? O serviçal diz para ele:
Teu irmão, olha só, não é meu irmão, teu irmão, nós não somos irmão ainda não. Isso mostra a hierarquia. Teu irmão voltou e teu pai não é nosso pai não. Ele não se sente filho ainda, esse serviçal. É só entender o detalhe. Jesus coloca detalhe para nós, a superioridade é o detalhe dele. Teu irmão voltou e teu pai não é nosso pai. Perceberam o detalhe? Não é nosso pai não, eu ainda não sou filho, eu estou caminhando. Ele mandou matar o meu filho gordo para mandar uma face para ele. Ele se recusa a entrar na casa. O pai veio falar com ele: filho, teu irmão voltou. E ele disse: pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Esse é o que nunca errou. No entanto, esse teu filho não chamou de irmão. Também é rebelde, não é não? O senhor manda matar um novilho cevado, como nunca me deu um cabrito e uma parte dos meus amigos. Filho, você sempre esteve do meu lado, nunca esteve perto dele. Tudo que é meu é teu. Alegremos, teu irmão voltou. Pensei que ele tinha morrido e reviveu. Aí que nós vemos essa sequência de comportamentos. Nós estamos passando por experiência que o nosso irmão que está lá nunca imaginou passar. Por isso, na parábola do credor incompassivo, Jesus coloca o seguinte: que os filhos dessa geração são mais sagazes do que os filhos da luz, porque nós passamos pela experiência vivendo nas preocupações e nas dificuldades. Mas olha só o detalhe: no processo de voltar, ele conseguiu alcançar o irmão dele que nunca errou. Por isso ele constrói esse mundo aí com esse trabalho todo. E tem muita gente que diz que ninguém nunca fez nada por mim. Isso é ingratidão. Tem um planeta, uma estrutura colocada a nosso serviço, ainda reclama. Então, para evitar isso, vamos verificar as parábolas que eles colocam. Eu trouxe aqui a parábola das bodas. No Evangelho diz que celebrou a boda. Não celebrou, vai celebrar agora, olha só. O convite veio há 2000 anos. Como é que esse convite chegou para nós através de Jesus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou grande e humilde coração, encontrarei em ti para vossas dores, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o convite dele para nós. Nesse aspecto, repara bem, ele está falando para a centelha imortal, que ele sabe que vai voltar várias vezes, e isso aí não vai se perder dentro dele. Só que nós, para termos dentro de nós temos que guardar isso em nós. Não podeis servir a dois senhores, ele disse. E aí nós vamos ver isso aqui na parábola das bodas que ele coloca para nós. De novo Jesus começou a falar em parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrava as bodas de seu filho. O que era a boda? E para a verdade, não pensa que tudo é fácil não. Construir um planeta, prepará-lo para nós chegarmos aqui em uma centelha sem corpo, 2, 3, 5 árvores e espíritos. Kardec pergunta: os que vão esses mundos são seres corpóreos? Não. A supercidência é estéril. Os que vão a esse mundo de nada é preciso. Aí Kardec, não precisa de nada, não tem corpo. Aí então ele faz a pergunta 235D. Sendo transitório o estágio desses mundos, até um dia pertencerá ao número deles, já pertenceu. Em que época? Durante a formação. Olha só, está falando de nós, Kardec está falando de nós, e eles respondendo de nós, e cada um sabe o que é de nós que ele fala. Os espíritos reveladores. Então, bem, quanta coisa que já aconteceu e nós estamos esperando acontecer. Já está realmente em andamento. Então, nesse caso aqui, o que ocorre? Eles então dizem que se a gente recebe um convite de uma pessoa famosa, a gente não vai querer ir, fica até chateado se não convida, não é assim? Não, o rei está convidando, não quer ir. Olha a desculpa, olha o desculpismo. E enviou o seu servo a chamar os convidados para a festa, e esses não quiseram vir. Enviou ainda os servos com esse recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas rezas e os meus cevados estão mortos, tudo preparado. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro agarrando seu servo, ao ultrajar e matá-lo. Bem, isso é prioridade. Aí ele deram prioridade. Eu não vou nas bodas, eu quero ir tomar conta do meu patrimônio. Tem pessoas que desencarnam, ficam anos e anos presos nos patrimônios que construíram aqui, porque não quer largar o patrimônio que fizeram, como se fosse dele. Só é nosso o que nós pudermos levar para onde nós formos.
E o que é nosso? O que nós construímos dentro de nós, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. É aqui dentro nós temos que construir. Aí nós temos que aprender a separar evolução com progresso. Progresso é tudo que está em torno de mim, evolução que está dentro de mim. É esse reino de Deus dentro de mim. E isso, para onde eu for, eu levo comigo. Quando estiver em torno de mim, às vezes ele me prende e eu fico preso aqui. É muito comum nas obras de André Luiz, nós vemos pessoas familiares dentro da casa, desencarnar dormindo no mesmo lugar, almoçando com todo mundo, e ali, quem já leu o Missionário da Luz? Alguém já leu o Missionário da Luz aqui, não? Missionário da Luz, quando vai socorrer o Raul, que deu um tiro no peito, né? O Alexandre foi socorrer, eles começaram pela casa da Esther, que é a esposa dele. Quando chegou lá, onde ele estranhou, os desencarnaram tudo na mesa sentado. Desencarnado, não, André, desencarno preso nas suas ideias, fica aqui, e atraído até pelos parentes dele que não sai da casa. Aí o tio dela, que estava na cabeceira da mesa, que naquele tempo não tinha aposentadoria, desempregado, perdeu o marido, pesando no orçamento da Esther, ele com certeza, ele e a esposa dele. Ele começou a chorar, eu trabalhei minha vida toda para ser um peso para minha sobrinha. Aí começa a chorar. A mulher dele levanta para balançar com ele e começa a chorar também. Os desenganadores abraçaram com ele. Aí nós aprendemos a lei: tristeza traz tristeza, alegria atrai alegria. Nós atraímos o que nós queremos, é a lei de atração. André diz: fica aí, não podia doutrinar, André, nosso trabalho aqui é outro. Veja, ele não fica cuidando dessas coisinhas, não. É o que eles vêm fazer, eles vão fazer. Nós vamos ver que mudamos de rumo toda hora. Aí o que mais eles querem entender, não entendeu, né? É quem fala: não, a mensagem que eu recebi é essa, eu vou fazer essa aqui primeiro, depois eu faço a outra. E Jesus ainda diz mais: quando fizer tudo o que tinha feito, dizei apenas, somos servos inúteis, fizemos apenas o que tínhamos que fazer. E havia nem fazer um completo. E aí, olha só, como ninguém foi, o rei se irou. Aí diz irou, né? Ele diz: e mandou as suas tropas determinar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Tem que lembrar que é uma figura que Jesus usou para aquela época. Mas Jesus também, em Cafarnaum, quem leu o Evangelho, ele diz o seguinte: ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que eu fiz aqui tivessem sido em Sodoma, ela não seria destruída. Olha só, então o que acontece? Os grupamentos que renascem, que são desenvolvidos, eles têm lá em cima, eles organizam para as provas serem iguais, atingem todo mundo. Tem um grupo de rebeldes, todo mundo, nós vemos aí alguns irmãos nossos que são rebeldes ao extremo, não se mistura mesmo, estão selecionados já. Só que hoje, com a facilidade de locomoção, um vai para um lado e vai para o outro, e acaba criando problema para todos nós. O problema todo sempre é a nossa reação diante, é a reação nossa que conta sempre. Como é que nós reagimos? Jesus diz uma coisa, nós sempre repetimos aqui: orai pelo que persegue e calunia. O que mais nós queremos é orar pelo perseguidor. Nós oramos pelo perseguido. Já perceberam isso? Em reuniões a gente comenta isso. A pessoa chega e fala que está sendo perseguido por entidade. Nós vamos orar, vamos afastar. Não, Jesus disse que não adianta afastar. Ele vai para outro lugar, não encontra um lugar para ficar, vai voltar e encontrar aquela casa limpa e vazia, vai trazer outro site com ele, a situação vai ser pior do que da primeira vez. Porque às vezes a pessoa que é atendida, ele nunca mais volta para continuar a mudança dele. Que se voltasse para mudar, ajudaria quando ele voltasse para cobrar. Porque a dívida vai ser cobrada, não tem jeito, ninguém sai até que pagar o último centil. Está bem claro isso a lei para nós. Então, dentro desse aspecto aí, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade do dia a dia. Kardec, em 1757, ele começou, em 54 eu comecei a trabalhar com a doutrina, mas em 57 já começou a publicar a obra dele. E ele fez uma pergunta aos Espíritos, às 687, ele diz o seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegar a tempo em que seja excessiva na Terra, é aquela coisa que, não sei, bom, eu sou da época de 1950, mais ou menos nessa época, 50, 60, teve uma onda aqui no Brasil de controle da natalidade, lembra disso não? Corrente com a corrente, não podia ter muitos filhos, aquela coisa, lutando para não ter filho, essa coisa toda, controle da natalidade.
1950 começou esse processo. E hoje, o que acontece? Kardec, em 1850, 57, ele fez essa pergunta de espírito: vendo crescer a humanidade de forma vertiginosa. Por que ele falou isso? Fazendo um histórico da ocupação do planeta, nós encontramos informações que na época de Jesus, em média, tinha 280 a 300 milhões de pessoas no planeta, na época de Jesus, na era cristã. Tenta guardar os números. No ano 1 da era cristã, 300 milhões de pessoas viviam no planeta, segundo estimativas. Em 1800, quando Kardec nasce em 1804, atingiu o primeiro bilhão. Olha só, 1.800 anos, olha só. Em 1.800 anos, aumentou quanto? De 1 bilhão para 300 milhões, quanto é que aumentou? 700 milhões, não é assim? Em 1.800 anos, aumentou 700 milhões de habitantes. Quando Kardec faz a pergunta, o planeta atingiu 1 bilhão 250 milhões, aumentou 250 milhões no período de quando ele chegou e quando ele está agora consciente do que ele está fazendo aqui. E ele faz aquela pergunta ali. Ele assustou que aumentou 250 milhões de pessoas. Só que o planeta, nós temos que agora olhar a parte de Jesus, está caminhando para o exame final. Ele é o mestre e vai dar a prova. Os alunos não estão estudando, não estão nem aí com isso. Não estou preocupado com a prova. Não, Jesus é bom. Gente, melhor não pode ser, mas também dá licença, né? Existe um princípio seguinte: nós não devemos deixar de socorrer o necessitado, mas não devemos colaborar com aquele que realmente é contra a lei, aquele realmente quer se aproveitar das coisas. Muito cuidado com isso. E às vezes nós atendemos. Jesus, falando com o Filipe no livro Ave Luz, o Filipe perguntou no verso seguinte: mestre, diz no que é sobre tolerância. Diz Filipe: tolerância é quando nós queremos que a pessoa faça aquilo que é melhor para ela e ela se rebela e não quer fazer, mas não devemos perder nossa calma, não devemos discutir com ela, mas também temos que ter cuidado, porque se nós nos acomodamos, nós seremos coniventes com ela. Bem, nós podemos cair na conivência. O que é conivência? Não vou falar mais não, eu já falei tantas vezes. O problema é que quando nós falamos, queremos impor e não sugerir. Jesus nunca impôs, ele só recomendava. Nós ficamos danados porque fala, a pessoa não quer atender, não é assim? Não, continua falando. Mas quando falar, coloca uma emoção de vibração de paz na fala, para poder realmente alcançar o objetivo. Porque se eu falo irritado, a irritação chega junto com a mensagem, e aí é meio complicado. Então, repara bem, detalhe. Quando chegou em 1850, já falamos, atingiu 1 bilhão 250 milhões. Quando chegou em 1950, olha só, em 1950, ou seja, 100 anos mais tarde, atingiu 2 bilhões e meio, ou seja, dobrou, aumentou 1 bilhão 250 milhões. Lembra que em 1950 começou aquele controle da natalidade, não é isso? Em 1950 atingiu 2 bilhões e meio. Em 2000 atingiu 6 bilhões, aumentou 3 bilhões e meio em 50 anos. Enquanto no período entre Jesus e Kardec, em 1800 anos aumentou 700 bilhões, em 50 agora aumentou 3 bilhões e meio. Por quê? Está chegando a prova, vai mandar todo mundo para ter chance de também aproveitar para passar na prova. Depois volta para lá com mais aviso, lá também está sendo avisado. Então é a chance de todos. Aí vem o doutor Bezerra Menezes, 19 de abril de 2010, e traz uma mensagem para nós seguinte: que Jesus autorizou a Ismael a falar a todos os responsáveis pelas populações da terra, de que em 50 anos seria trocada toda a população, toda ela. Aqui está aqui. Primeiro 1/3, depois 2/3, depois 3/3. 50 anos. O que acontece nesse processo aí? Naqueles tempos antigos, nós tínhamos a dificuldade dos profetas trazer as mensagens. Hoje, o doutor Bezerra Menezes, que nós conhecemos, ele faz esse trabalho de intermediação, tem feito até o momento, através do Divaldo Pereira Franco. O próprio Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele fala para nós, o que ele diz para nós? Olha só que mensagem que ele manda para nós em 1938, o Emmanuel, antes de voltar de Bezerra. Ele diz para nós: um século que passa,
efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Ou seja, o planeta começou a mudar. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Padrão do Evangelho, quando Jesus fazia as suas visitas ao planeta, ele percebeu que Jesus ele tem a noção de tudo, mas ele tem trabalhador que faz o trabalho dele. Ele delega autoridade. Por exemplo, quando Salomé trouxe os 2 filhos, João e Tiago, disse: Senhor, coloca um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda, eles seriam capazes de beber meu cálice? E eles respondem: claro, ficar do lado de Jesus, sim, beber, sim, vocês vão beber. Mas esse lugar que vocês pretendem já quem o Pai já o destinou. No livro do Áureo, que é edição da Febre, o Áureo diz o seguinte: que esses lugares, um é ocupado por João Batista, responsável pela justiça, e outro por Maria de Nazaré, o caminho da misericórdia. Nós temos 2 caminhos no nosso processo evolutivo. Esse é um cuidado que nós temos que ter na nossa condução de relacionamento com as pessoas. São 2 caminhos marcantes. Todos nós trazemos em nós justiça e misericórdia, só com uma tendência um pouco maior em um e outro. Todo mundo tem senso de justiça, também tem senso de misericórdia. Só que, na verdade, para aplicar isso na convivência normal, sem saber respeitar a posição dos outros, o que acontece? Se nós estamos numa comunidade onde tem pessoas que são orientadas e não aceitam orientação, o da misericórdia, não, a gente tem que ter paciência com ele, assim fica. Não, a gente está perdendo tempo com ele, outros precisando. Aí começa essa discussão. E às vezes em casa, numa família, porque não percebe esse detalhe, então fica discutindo, o estrago do menino, esse peguinho que você tem com ele, e você com a dureza que você está afastando ele de você. Começa essas discussões normalmente na relação, que não percebe que cada um tem seu caminho a seguir. Onde é que nós aprendemos isso? Está lá quando Jesus falou com os doutores da lei. Ele diz o seguinte: vocês pensam que entrarão no reino dos céus? Quem primeiro entrarão antes de vocês serão os publicanos e as meretrizes. Que João veio pelo caminho da justiça e vocês não o aceitaram. Quer dizer, se Jesus está dizendo que ele veio pelo caminho da justiça, é porque tem outro caminho. Se não dizer só o caminho da justiça, não, tem outro caminho, que é da misericórdia. Mas as meretrizes, os publicanos aceitaram. Então é problema de aceitar. Lembra que é? Aprender, compreender, aceitar e fazer. E por que o fazer é importantíssimo? O fazer é importantíssimo porque quando Jesus recebeu aquele jovem que foi falar com ele, bom mestre, o que devo fazer para alcançar, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus diz: olha, amarás o Senhor teu Deus pelo coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo semelhante é amarás o teu próximo a ti mesmo. Ele pergunta: quem é meu próximo? Perdão, são 3 evangelhos que tratam disso. Tem um só, que é o de Lucas, que Jesus não responde, manda o moço responder. Quando ele responde, Jesus diz: respondeste bem, faça isso e viverá. Então fazer, você já sabe, então faça, é fazer. Aí ele, para não ficar por baixo, perguntou: mas e quem é meu próximo? Jesus também não respondeu para ele, contou a parábola do filho pródigo, aliás, do bom samaritano. Depois que terminou de contar a parábola do bom samaritano, ele perguntou: qual dos 3 que encontraram aquele homem caído no chão foi o próximo dele? Aquele que o socorreu. Então Jesus: então você vai e faça o mesmo. É fazer. Que quanto mais nós conhecemos, mais responsável nós ficamos. Muito cuidado em nossas relações pessoais, que às vezes nós colocamos de lado alguém que se aproxima de nós, e esse alguém às vezes é colocado propositalmente no nosso lado para passarmos alguma informação para ele. Ao virarmos as costas para ele, nós nos tornamos corresponsáveis pela relação que nós recusamos. Nós não sabemos o motivo que se aproxima. Se a pessoa vai aceitar ou não, não é problema de quem fala. A gente só tem que ter a certeza de onde tirou a informação para passar adiante. Emmanuel continua aqui para nós. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos.
Todavia, os operários humildes do Cristo ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres de espírito, que desses verão a Deus. Quer dizer, Jesus, aí ele falou, as bem-aventuranças é cada passo que nós damos no rumo da nosso objetivo. Mas o mais importante agora é continuar no planeta. O aluno, quando ele é expulso da escola, ele vai ter que voltar tudo de novo, começar toda outra vez, se repete. Agora, se ele passa, ele começa um novo aprendizado, ele pode até recuperar aquele ano que ele teve. Nós temos a chance, e basta apenas ser obediente, e isso não é submisso, resignado e submisso. Nós falamos no início que às vezes tem irmãos nossos sofrendo do lado rebeldes. Jesus sobre isso deixou uma parábola para nós, chamada a parábola do rico e de Lázaro. Isso serve para todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados. Quando Jesus conta a parábola do rico de Lázaro, ele diz que havia um homem rico, se vestia bem, de linho de púrpura, e ele se banqueteava bem todos os dias. E à sua porta um Lázaro, mendigo, doente, que nem as migalhas da mesa dava para o pobre, e só os cães viam lamber essas feridas. Morre o pobre e mais tarde morre o rico. O rico chega na hiena, quer dizer, no sofrimento, ergueu os olhos e viu o quê? Lázaro ao lado de Abraão. A primeira lição que nós aprendemos é o seguinte: se nós formos representar, ou se fosse viver aqui a experiência de Lázaro e do rico, qual a prova que ele queria para nós? A do rico. Não precisa de nada, tem tudo. O sonho nosso é ser o rico da parábola, não o Lázaro doente, não. Ou é? Mas não, é o rico. Olha, o pobre, doente, com lepra, deitado no chão, cama, e ele chegou onde ele tinha que chegar, alcançou o objetivo. E o rico entrou no sofrimento. Só que um detalhe: no sofrimento ele não se rebela, não se revolta, que se é um de nós, se sou eu. Mas Abraão, por que ele está aí? Eu estou aqui, o que eu fiz de errado? É cobrança nossa. É só reparar. Por que eu fiz de errado? Eu faço tudo que me manda. Pera um pouquinho, a intenção está junto aí na análise. Eu não sei o que eu fiz no passado. Isso é um problema para nós. Como eu não sei o meu passado, eu acho que você é daqui para frente que conta. Não. A lei de sequência, ela tem essa vantagem. A lei de ação-reação, ela usa, na nossa experiência, o presente com o que ficou do passado para acertar a conta. A sequência e consequência não, ela começa daqui para frente. Se eu usar cada dia para ir melhorando a cada dia, como Jesus usar cada dia bastante para o mal, eu vou mudando meu comportamento. Só que como eu não aceito uma vida anterior, se nós espíritos temos dificuldade de aceitar isso, imagina os que não são. Come figa. Pô, estou passando por isso. Aí o que ele faz? Olha só o rico. Ele nem pensou nele. Não pediu, só pediu para molhar a boca dele. Disse que não podia, ele não ficou. Porque falta de caridade. Não, ele não disse nada disso. Pelo menos Jesus colocou assim. Nós vemos o que Jesus está falando. O comportamento que ele fala para nós. Ele só disse: pai Abraão, então dá para mandar Lázaro na minha casa, falar com meu pai e meus irmãos, para não fazer o que nós fazíamos, para não vir sofrer como eu estou sofrendo. Ele aceitou que estava justo para ele essa prova. Ele aceitou a justiça divina. Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O que quer escutar? Nosso irmão leu uma lição para nós hoje aqui, não é isso? Nós só ouvimos, não escutamos. Tem que ouvir a voz do autor que fala para nós. Quando está em casa lendo, lê como se ele falasse para nós, para entrar em nós. Eu, por exemplo, quando eu vou ler, eu estou preocupado com a leitura do texto para ver se eu falei certinho, não é isso? Não é compreender todo o texto, é falar para todo mundo compreender. Mas quando eu vou estudar, eu tenho que trazer para dentro de mim a informação que está aqui. É esse o objetivo, até para aprender. Nós falamos só em quadro, mas tem aprender, compreender, aceitar e fazer. E o último é apreender, que é o mais elevado. Isso aí nem tocamos no assunto, que ainda está cedo para nós. Kardec viu isso na questão 540. Quando os espíritos divina lei de harmonia, que o nosso espírito acanhado espírito aí não está em condições de aprender no seu conjunto. Quer dizer, diz para Kardec. Se diz para Kardec, eu não vou mais me preocupar com isso agora para mim. Eu tenho que pelo menos tentar aprender ou aprender. É isso que tem que ser. Então o que ocorre? É chegar do outro lado, está sofrendo, humilha-se, perde a bênção, a proteção. A humildade ressaltada no meu entendimento, é um caso que ocorreu com a samaritana, a cananita. Diz o Evangelho
Jesus estava indo para as terras de Tiro e de Sidom. Passando por aquelas terras, uma mulher cananeia pôs-se ao lado dele, pedindo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, tenha compaixão de nós, minha filha sofre tanto. Jesus não parou para ouvir a mulher, continuou caminhando. E ela pôs atrás. Imagine o seguinte, porque quando nós lemos ali, a gente esquece da dificuldade que é. Ela está com a filha doente. Alguém diz: olha, o profeta, ele vai para Tiro e Sidom, ele vai passar por aqui. Fica atento aí, que o dia que ele passar, você tenta falar com ele. Então ela fica ali, ela não sabe o dia, não tinha internet para saber o que está passando na vida dos outros. Ou ele tem tudo, gente, porque ele não tem nada. Ela ficava lá: olha a filha, olha a estrada, olha a filha, olha a estrada, olha a filha. Isso, quando é que ele tinha que saber que tinha um horário para poder chegar na cidade próxima. E quando estava esperando, até que um dia ela vê aquele grupo de pessoas vindo. O que ela faz? Parte para a estrada. E ninguém mora na beira da rua, que nós moramos aqui, lá no fundo mesmo, para ficar tomando conta de toda a propriedade, porque naquele tempo ela só tinha terra, não tinha mais nada. E ela parte para um lugar. Quando ela chega no portão, eu vejo assim, ela chega no portão, já passou, tem uns 10 metros na frente dela. E ela põe-se a correr atrás de Jesus. Naquele tempo a roupa dificultava andar, né? E ela correndo: Senhor, filho da vida, tem compaixão de nós. E gritando e falando e sem poder parar. Se parasse, ele ia embora. E ela continuou pedindo. E os discípulos dele dizem: Mestre, despede essa mulher, que ela está nos incomodando. Quer dizer, às vezes uma lenga-lenga que precisa de incomoda a gente, não incomoda? Está incomodando. Ele parou. Quando ele parou, ela chegou, parou ali em frente dele, e ele foi conversar com ela. Eu vejo, não está escrito lá. Ela se ajoelha: mulher, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Ela não disse: Senhor, mas minha filha sofre tanto. Ora, não demora a lança no fogo, na água, no chão. Tenha compaixão de nós, Senhor. E abaixa a cabeça, humilde. Jesus olha para aquela mulher ali no chão e diz: mulher, você acha que é justo eu tirar o pão da boca dos filhos para lançar aos cães? Ela coloca o rosto no chão e diz: o senhor tem razão, mas o senhor sabe que os cães comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Da tua migalha, mestre, isso basta. Jesus sorri, levanta a mulher e diz: mulher, por causa dessas palavras, tua filha está curada. Não é palavra, é a atitude dela interna, de humilhar-se em benefício de alguém. E nosso orgulho às vezes não permite isso. A humildade é uma chave muito preciosa. Quando nós fazemos nosso pedido, nós não podemos impor, como às vezes pretendemos. Nós temos que pedir e aguardar que se venha. E se não vier, pedir apenas força para enfrentarmos a dificuldade que surge no nosso caminho. Esse é o principal. Eu acho que dentro disso aí só tem um detalhezinho aqui. No capítulo 24 de Mateus, Jesus coloca duas informações que despertam a nossa atenção. Ele dá dois exemplos. Tem vários, né? O capítulo todo é tratado disso. 2 homens no campo, um será arrebatado, o outro não. 2 mulheres no moinho, uma será levada, a outra não. Seguindo a orientação do Dr. Bezerra Menezes, como é que a gente pode entender isso? Então, veja bem: 2 homens no campo, um será levado, o outro não. 2 mulheres no moinho, uma será arrebatada, a outra não. O que Jesus está querendo dizer assim: ninguém será levado por engano, nem também vai ficar por descuido. Ninguém será levado por engano, nem vai ficar por descuido. Vai levar quem tem que levar. Nós vimos na parábola que quando o rei entrou no salão e tinha sem a veste nupcial, ele disse: como você entrou aqui? Ele ficou mudo. Pega ele, amarra as mãos e os pés dele, joga ele onde haverá choro e ranger de dentes. E aí surgiu aquela expressão: eu estou de mão e pé amarrado. Já viram essa expressão? Eu estou de mão e pé amarrado. Quer dizer, ele não pode fazer nada. Então ele não pode fazer nada. E já houve, só para... Posso ter 2 minutinhos só? Já aconteceu no planeta uma situação semelhante. Porque às vezes não tem tempo de falar das dificuldades de Jesus. Ele, para vir ao planeta, ele precisou tirar daqui os piores espíritos que estavam encarnados aqui no nosso meio. O João, no Apocalipse, já lá na ilha de Patmos, ele coloca isso para nós, no capítulo 20, ele diz: eis que vejo anjos descendo dos céus, trazendo nas mãos a chave do abismo, e na outra uma corrente. Ele aprisionará Satanás por 1000 anos, depois Satanás será solto por pouco tempo. Ou seja,
No livro Francisco de Assis, que é prefaciado pelo Dr. Vicente Menezes, o Miramês diz que esse anjo visto por João era uma falange imensa de seguidores de Jesus que retirariam da superfície da terra 2 bilhões de espíritos impedidos no mal, para ficar nas regiões australianas, em 4 cidades com 500 milhões de cada um habitando, para que pudesse implantar o evangelho. Olha o plano dele. Eu implanto o evangelho para os melhorzinhos, e esse melhorzinho vai divulgar o evangelho. Em 1000 anos o planeta está mudando. Eles vão descer e vai encontrar um ambiente mais que possa suportá-los. Essa é a ideia dele. Agora, sem levar em consideração o restante, se ficar os melhores aqui, como eu ver o que aconteceu com eles, se tá os outros aqui, como é que não ficaria? Tem alguns, isso é bom pra gente, que ainda dizem: olha, eu acho que atirei pedra na cruz. Já viu essa expressão? E ainda comprei. E eu acho que acertei, gente. Muito cuidado com essa brincadeira. Claro que a gente fala assim, né? Eu acho que eu também atirei pedra na cruz. Eu acho que acertei. Cuidado. Que se os piores estavam lá em cima e eu estava aqui embaixo, não era dos piores. E por que não mudei mais ainda? É pergunta que eu tenho que fazer para mim. Então, muito cuidado com as palavras, que às vezes as palavras não são nossas, são daqueles que nos acompanham e querem nos manter cativos às suas influências. Que o Senhor nos abençoe, jogue sempre com as graças de Deus, e que nós possamos influenciar aqueles que estão nos influenciando. Que é um raciocínio assim: se eu tenho alguém me influenciando, concordo que eu posso influenciar ele também? Fazer daqui para lá e de lá para cá. E uma coisa é certa: a luz sempre vencerá as trevas.